eu peço licença para vocês para fazer um vídeo um pouco diferente de horta, mas tem tudo a ver. Aqui eu tenho as minhas abelhas, todos sabem que eu também crio abelhas sem ferrão. As abelhas são brasileiras, sem ferrão, não fazem nada, tá vendo aqui? Ó? Aqui eu forneço lâminas de cera. Olha que bacana, nas patinhas traseiras dela, ela vai roendo a cera e vai pregando nas patas traseiras, que nós chamamos de corbículas, que é o mesmo local, é que não focou direito, hein? É o mesmo local onde elas colocam o pólen que elas coletam das flores. Então elas vão roendo a cera aqui que eu preparei, que eu forneci para elas, e vão colocando nas corbículas. Assim que focar. Olha que bacana. Todas as patinhas traseiras dela cheio de bolinhas. Então eu mesmo preparo essa cera aqui, a cera mista. É uma mistura de cera de apis, que é a cera da abelha com ferrão, que ela é barata, você consegue comprar ela baratinha. E eu misturo com cera que eu retiro da caixa dessas abelhas sem ferrão mesmo, para ajudar no feromônio, para ter um cheiro, um aroma, um feromônio muito próximo do delas. E nunca coloco nada dentro da caixa, eu coloco aqui fora. Eu faço as lâminas, eu derreto a cera em barra e faço as lâminas, tem um processo para isso, e forneço fora da caixa. Porque tudo que está dentro da caixa tem o feromônio da rainha, tem o odor, o cheiro dessa colônia, e principalmente o feromônio, o cheiro, o odor que a rainha libera. Então, se eu abro a caixa e jogo essa cera lá dentro, eu posso agredir, afetar diretamente e atrapalhar a produção delas. Então, tudo eu forneço e dou a elas o direito de querer ou não. Se eu coloco as lâminas aqui fora e elas não retiram, não colhem, né? Não vão roer e levar para dentro da colmeia, eu pego e guardo, porque elas não querem, não aceitaram e não precisam. Nesse caso aqui, ó, elas estão coletando. Então, eu sei que está sendo útil. Para vocês terem uma ideia, a título de curiosidade, para a abelha, para a abelha produzir 1 quilo de cera, ela precisa de 7 quilos de mel. Porque a cera é uma secreção que sai das glândulas da abelha. E para ela produzir essa secreção, ela precisa consumir muito mel. Agora imagine para fazer 7 quilos de mel, que o trabalho, quantos milhões de vezes ela tem que ir na natureza e coletar o néctar para trazer, para fazer 1 quilo de mel. E com esse 1 quilo de mel que elas vão consumir, elas vão, com 7 quilos de mel que elas vão consumir, elas vão produzir apenas 1 quilo de cera. Então imagina o quanto que essas abelhas trabalham. Então se eu quero tê-las aqui para me ajudar na polinização, eu já vou mostrar para vocês lá o trabalho delas. Se eu quero tê-las aqui, eu preciso fazer a minha parte, que é dar conforto térmico aqui, é por isso que eu coloco dentro de uma caixa de isopor, uma caixa de madeira adequada, com a espessura adequada, para que elas tenham conforto térmico. Dentro da colmeia tem que estar sempre na faixa de 35 graus, pelo menos, para que a rainha consiga colocar os ovos e que as abelhas venham a nascer. Então eu preciso garantir conforto térmico com a caixa e o que vem de fora, em um ambiente fechado, com pouca umidade. Elas colocam a umidade que elas querem dentro da caixa ou não. E forneço principalmente a cera. Isso aqui eu já estou ajudando muito elas lá. Elas não vão ter que produzir 7 vezes mais a partir do mel para fazer a cera. E já é difícil produzir o mel. Imagina produzir a cera. Então o que a gente faz com isso? Eu ajudo na alimentação, tá lá, ó. Eu forneço um pouquinho de mel misturado com água também. É uma alimentação energética para dar energia para que elas possam ir para o campo e fazer o que tem que ser feito. Forneço a cera também. Isso eu faço uma vez por semana. Você não gasta praticamente nada com isso. Para nós é baratinho esse processo aqui. Mas para elas, para uma abelha que vive apenas 40 dias, imagina o trabalho que cada abelha teria para produzir tudo isso aqui. Então eu não produzo, eu não crio abelha para ir lá e pegar o mel delas. Muita gente fazem a respeito, mas no meu caso não, eu não retiro o mel delas. Porque o mel que elas produzem em excesso dentro da caixa é para que elas possam passar os períodos, especialmente de inverno, que não tem florada. Eu deixo elas se reproduzirem à vontade aqui dentro, ao lado das minhas hortas. Então eu faço a minha parte aqui e elas fazem a delas aqui. Então aqui eu tenho as minhas colmeias de abelhas
E aqui eu tenho as minhas hortas. E as minhas hortas precisam das abelhas, né? Esse tomate aqui, para estar nesse nível, e a qualidade desses tomates, como estão carregados aqui, esse tomateiro. Esse é aquele meu tomateiro de mais 2 metros de altura, eu não consigo nem chegar lá em cima. Nesse processo aqui, ele requer polinização. Quem faz essa polinização aqui são as amigas abelhas. Não sei se vocês conseguem ver, se no vídeo aparece. Vou tentar focar mais onde elas estão. O trabalho que elas fazem de polinização. E quem poliniza o tomateiro é uma abelha menorzinha. Ela já está aí, então ela mal aparece aqui. Mas aqui, ó, tá vendo? Recém-polinizado e começou a eclodir o tomatinho. Vou mostrar para vocês aqui melão rei. Plantei há pouco tempo. Olha o tamanho que já está o melão rei crescendo. Outro broto aqui. Então esse melão rei aqui, ó, tá vendo? Ele brotou através de uma flor que foi polinizada. Aqui eu tenho outras flores para serem polinizadas. Esse é o trabalho das abelhas. É uma parceria. Eu faço a minha parte e elas fazem a dela. Essa abobrinha italiana aqui também vai precisar da polinização. Então tudo o que eu tenho aqui, grande parte do trabalho, né, foi feito pelas abelhas. Olha aqui a Ora Pronobis mais uma vez. Minha Ora Pronobis já floresceu 6 vezes esse ano. Eu posto para vocês de vez em quando, um vasinho de 50 litros apenas. Então ela já está aqui, ó, mais uma vez florescendo. E as abelhas agradecem. Então quem quer ter abelha tem que ter espécies de flores que elas gostam. A Ora Pronobis é uma delas. O manjericão também. Eu tenho um manjericão aqui, né? Aqui eu tenho as hortas. Desculpe que o foco hoje está difícil. Quero mostrar para vocês rápido para não tomar muito tempo. Aqui eu tenho as hortas. Toda essa parte branca são caixas de isopor, onde eu tenho as minhas abelhas. É aqui que elas vivem. Total tranquilidade, conforto térmico, alimentação abundante e o fornecimento da cera. O mais custoso para elas é a cera. Repetindo novamente, para você produzir 1 kg de cera, elas precisam consumir 7 kg de mel. E para produzir 7 kg de mel, são milhões de abelhas e milhões, trilhões, quadrilhões de voos diários no campo para produzir esse mel, para poder chegar na cera. E a cera é fundamental, porque a cera é que elas fazem o casulo lá dentro, que dá o conforto térmico para as crias. E também a cera elas utilizam para fazer o ninho. E cada célula onde vai nascer cada uma das abelhas nasce dentro de um bloquinho de cera. Eu já tenho um vídeo no meu canal que mostra dentro como é que é uma colmeia dessas abelhas aqui e como é que elas fazem esse trabalho. Então hoje eu peço a paciência de vocês, para aqueles que tiverem interesse, né? Se gostar, deixa o seu like. Se achar que não é oportuno o vídeo e não gostar, pode deixar o seu dislike, é justo também. Mas eu acho importante dividir com vocês para que vocês entendam um pouco da importância desse inseto na natureza. Nada 80% de tudo aquilo que nós consumimos requer polinização. Então nós precisamos delas. Precisamos também parar de agredir a natureza, parar de destruir as colmeias de abelhas, porque se elas sumirem do planeta, já existem estudos técnicos e científicos que dizem que nós não resistiremos por muitos anos, pela dependência que nós temos do consumo daquilo que é polinizado por essas abelhas. De novo, não tem risco nenhum. Elas nem se importam comigo, já estão acostumados, sabem que eu sou um parceiro, que eu as alimento, que eu cuido delas aqui e elas fazem o trabalho delas. Elas só querem paz para poder trabalhar. Então, se o humano puder deixar a abelha em paz para fazer o que ela tem que fazer, é isso aqui. Olha que maravilha, que coisa linda o trabalho desse inseto. Olha as patinhas dela atrás, cheia de cera. Olha como ela vai coletando com as patas dianteiras e com as patinhas ela cola na parte traseira
e leva para dentro da colmeia para fazer novas células de cria e para proteger o seu ninho. Então elas trabalham aqui, elas não estão preocupadas com o cargo, ninguém aqui quer ser melhor, e elas têm os cargos delas, mas elas respeitam exatamente aquilo que a líder delas, que é a rainha, ordenou. Cada abelha, quando nasce, a rainha determina o que ela vai ser. Para vocês entenderem um pouco como é que funciona. Uma abelha vive em média 40 dias apenas. As abelhas grandes aqui. Então quando ela nasce, os primeiros 20 dias, ela não sai da colônia, da colmeia. Ela fica lá dentro fazendo trabalhos de limpeza, trabalhos de ajudar a rainha a construir as células de cria para colocar as novas abelhinhas lá dentro. Elas trabalham ajudando as novas abelhas a nascerem, fazer essa limpeza, fazer essa estouração, fazendo tudo aquilo que tem que fazer dentro da colmeia, né? Desidratando o mel, que o mel, o néctar, quando é colocado lá dentro, ele tem muita água. Então elas vão fazer um processo de desidratação desse néctar até ele virar o mel. Então tem muito trabalho. Uma abelha não dorme, então ela trabalha 24 horas, 7 dias por semana, ininterruptos. Cada um na sua função. Então os primeiros 20 dias são dentro da colônia. Passados os primeiros 20 dias, elas começam a fazer trabalho de limpeza, ou seja, retirar as fezes delas mesmas de dentro da colônia e vão jogando fora. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Aqui são cheios de bolinhas. Quintal. Essas bolinhas aqui são fezes dela. Não tem problema pegar, porque não tem nada a ver com as nossas fezes. São os excrementos que elas retiram da colmeia. Então elas limpam. Pode ver que todo lugar aqui tem essas bolinhas. Então depois de 20 dias elas começam a fazer voos curtos. Pode ver que vem até aqui só. As colmeias estão ali. Então elas retiram, fazem uma bolinha lá dentro, retiram e vem jogar aqui fora. Fazem esse voo curto. Vem até aqui, dá um rasante, joga fora e volta para a colmeia. São os primeiros voos que uma operária faz. Conhecendo a parte externa, porque assim, olha como a natureza sabe, os últimos 20 dias da vida dela, ela vai fazer trabalhos externos. Por quê? São os trabalhos mais perigosos. Porque dentro da colmeia, o único perigo, né, que tem além de alguns insetos que podem invadir esse tipo de coisa, é o homem. Aqui, como é um ambiente controlado, eu não permito insetos, não permito formigas, moscas, soldados, são aquelas florídeos que são os inimigos naturais das abelhas. Mas elas sabem se defender dos seus inimigos naturais. Difícil é se defender do homem, né? O homem é um inimigo não natural. Então elas fazem esse voo de reconhecimento, vem aqui fora, joga as fezes, excremento e volta para a colônia. E vai se acostumando até aprender a voar, porque nos primeiros 20 dias ela fica lá dentro, ela não sabe voar ainda. Aprendendo a voar, ela começa a fazer voos mais longos e vão até 1,5 km ou até mesmo 2, essas abelhas grandes, procurar alimentos para a colônia. Então ela vai procurar o que nós chamamos de pasto melífero. São floradas, né? São flores que elas já estão acostumadas a saber o que tem que procurar. Aqui a gente fornece algumas, mas aqui não tem nada muito daquilo que elas precisam. Então elas vão buscar fora. Agora, o que é espantoso? Ela tem um GPS interno, vou falar assim para facilitar para vocês, que garante que ela sai daqui, desse ponto, vai voar por um raio de 2 km nessa região aqui, e ela sabe voltar exatamente aqui e sabe qual que é a sua entrada. Tanto é que se eu tirar essa caixa daqui e colocar ela 1 metro para lá, ela vai ficar aqui procurando a caixa. Vou fazer isso, vou fazer esse exemplo para mostrar para vocês. Eu vou retirar daqui esta caixa. Vai desfocar um pouco o vídeo aqui. Eu vou precisar das 2 mãos. Pronto, retirei e coloquei no chão. Agora eu vou mostrar para vocês que elas vão vir procurar a caixa ali. Olha lá. As abelhas já procurando. Ela vem procurar exatamente no ponto de entrada. Elas ficam desnorteadas. Tá vendo que elas estão procurando? Exatamente aqui, ó. Que era a entrada dela. Então elas ficam voando aqui. Elas vêm, todas estão voltando do campo. Tentam entrar exatamente no local onde era a caixa dela. Ela gravou essa latitude e longitude aqui
Não sei explicar como, mas é assim que funciona. É isso que elas fazem. É impressionante. Elas vão ficar aí, voando aí até encontrar. Elas não vão entrar na colônia do lado. Porque a coordenada dela está aqui, ó. Tá vendo que elas estão voando aqui, ó? A coordenada dela está aqui. Se eu voltar a caixa, elas vão achar automaticamente. Vou fazê-lo novamente. Então tá aqui, ó. Tá apenas 1,5 metro do lugar onde elas estavam e ela já não localiza mais a colônia. Então imagina o que acontece quando o homem vai na mata e corta uma árvore. Acabou de destruir uma colônia de abelhas. Estou devolvendo aqui para o local. Ó, devolvi, ó lá. Automaticamente, ó lá, todas elas que estavam voando aqui fora já localizaram a sua colônia. Naturalmente acabou aquele voo aqui fora. Estavam perdidas. Por quê? Está exatamente na mesma posição. Se eu quiser trocar essa caixa aqui para colocar ela lá em cima, eu preciso vir afastando ela no máximo 20 centímetros por dia. Até chegar no local que eu quero. Porque em 20 centímetros o raio aqui ela consegue localizar ainda, pelo feromônio, pelo cheiro. Ela acha aqui 20 centímetros e vai guardar essa posição. Vai procurar aqui agora. Dia seguinte eu afasto 20 centímetros, ela já vai guardar essa posição e assim vai. Se eu pegar aqui e afastar 1 metro de uma única vez, essa abelha já não acha mais a colônia dela. Já estraguei uma colônia. Então são algumas informações que eu passo para vocês que são importantes. Então mais uma vez, para aqueles que acham que é útil essa informação, que é algo novo, e acho que é isso que é a função do meu canal, trazer informações novas para vocês, para falar as mesmas coisas que todo mundo já fala. Acho que eu não agrego nada para vocês. Acabei de prender aqui a lâmina que ela ia quebrar, né? Porque elas vão roendo. Então tá aqui, ó. Olha que coisa maravilhosa. É um prazer imenso poder fazer esse tipo de trabalho, interagir com um inseto que nos ensina muito. Ela ensina primeiramente como viver em harmonia numa comunidade, onde todas dividem o mesmo espaço, onde cada uma delas sabe a sua função e faz com o maior prazer, a maior dedicação, porque ela sabe que ela está ajudando o todo. Ela não está fazendo por ela. A abelha vive 40 dias e a função dela é o quê? É a preservação da espécie, a preservação da colônia. A rainha vive por 2 até 3 anos. E a função da rainha é somente o quê? Organizar a colmeia, determinar a função que cada uma delas faz, gerar o feromônio que agrega essa colônia e, principalmente, fazer a postura de novas abelhas. A rainha faz isso o tempo todo. 7 dias da semana, 24 horas dentro de um dia. Uma abelha não dorme. Dentro da colônia é completamente escuro. Lá dentro ela se comunica apenas por feromônios, cheiros e sons, bater de asas. Ali ela fala uma para outra aquilo que tem que fazer na linguagem delas. Então quando a abelha sai daqui, começou a fazer seu voo e vai 2 quilômetros para fora e localiza uma florada boa, que tem néctar, que tem pólen, que tem resinas, aquilo que elas precisam, ela guarda essa localização e ela volta até esses 2 quilômetros aqui, retorna para a sua colmeia, para a sua colônia e informa para as demais aqui essa localização. Como ela faz isso, infelizmente eu não sei, adoraria saber. Ainda não tem estudos que expliquem isso. Mas todas as outras demais aqui, algumas já saem e vão para aquela localização. Parece que ela vai deixando de locais em locais um feromônio, um cheiro para dar esse caminho. E elas acham e começam a voltar para cá, todas elas, e trazer porque acharam uma florada boa. Então, uma vai lá, faz esse trabalho, marca os locais e traz a informação para as demais. E todas aqui, as responsáveis vão buscar. Elas não vão num único local, elas vão em vários locais. E elas guardam exatamente esses locais, sabem ir e voltar todos os dias e retornam para dormir na sua colônia. Começou a escurecer, a abelha se baseia para o trabalho dela enquanto houver sol, houver luminosidade. Por isso que em dias nublados, dias de chuva, ela praticamente não sai da sua caixa. Ela fica aqui dentro, porque sabe que vai ter pouco trabalho a ser feito. Agora, um dia de muito sol, um dia bonito, claro, elas saem e vão fazer o que tem que fazer. Então aqui elas estão fazendo, ó, coletando essa cera, porque ela sabe o quanto que é difícil a produção de cera. Então aqui eu já estou ajudando muito elas.
Então eu queria realmente dividir isso com vocês. Ó. Acabou de voltar uma abelha, infelizmente eu não estava aqui preparado para pegar, com pólen. As patinhas traseiras carregadas de bolinhas de pólen. O pólen é utilizado na alimentação das abelhas que vão nascer e na alimentação da rainha. Elas fazem um alimento larval porque vai alimentar as larvas, uma mistura de pólen e mel, mais as secreções que as operárias colocam ali dentro. Elas fazem um alimento larval esbranquiçado, alimentam a rainha e é colocado dentro da célula de cria. Tem um vídeo meu, procurem no canal aí a postura de uma rainha de Tiúba, onde eu demonstro isso. Como é que é o processo? Elas ficam todas as operárias em volta. Imagina que aqui é uma célula onde vai nascer uma abelha. Elas ficam aqui em volta, exalando feromônios, preparam um casulozinho, ou seja, um potezinho assim, né, sextavado, como todo mundo conhece, e ali dentro elas vão jogando, as operárias vão regurgitando, né, vão vomitando lá dentro. A palavra é feia, mas é isso que acontece. Elas vão regurgitando lá dentro esse alimento larval que elas prepararam. Enchem mais ou menos até a metade dessa célulazinha com esse alimento larval. E vem uma operária e coloca lá dentro um ovo, que é chamado de ovo trófico. Esse ovo, se fosse eclodir, como não foi a rainha que colocou, ela só ia produzir zangão. E zangão não é muito bom para a colônia, porque a função do zangão é só copular com a princesa ou a rainha. E isso acontece pouquíssimas vezes se uma rainha vive 2 anos. Então a função do zangão é ajudar a proteção da colônia, né? Mas logo elas colocam ele para fora. Dentro de uma colônia, 99,9999% das abelhas lá dentro são fêmeas, são elas que dominam. O zangão tem só a função de copular, fazer alguma proteção, algum trabalho, mas rapidinho elas colocam ele para fora. Então, se esse ovo trófico que uma operária colocou eclodir, ou seja, nascer uma abelha dali, vai nascer só zangão. Então isso não é interessante para a colônia, isso é pouquíssimo. A rainha permite isso aí pouquíssimas vezes só para nascer alguns zangões, porque ele tem a função de reprodução. Então, quando a operária coloca esse ovo lá dentro da célula, a primeira coisa que ela faz, a rainha vem e come esse ovo, ela se alimenta, faz parte da alimentação dela e do processo de postura. Ela come o ovo trófico e o meu vídeo mostra isso. A operária foi lá, colocou o ovo, a rainha entrou, comeu o ovo trófico, aí ela sai e a rainha coloca o seu abdômen, que chamam de bundinha, mas não é o abdômen dela dentro da célula e faz a postura de um novo ovo. Então, as operárias fazem o pote de cera, coloca o alimento larval lá dentro, uma operária vem, coloca o ovo chamado trófico lá dentro, a rainha vem, come esse ovo trófico, aí sim ela faz a postura de um ovo da rainha, que já tem o esperma do zangão, que quando o zangão copula com a princesa que vira uma rainha, ela guarda esse esperma pela vida inteira. E o organismo dela vai aumentando isso aí. Então ela tem esperma para produção da vida inteira. Se acabar em algum momento, ela faz uma nova cópula, mas é difícil, demora bastante. Então o ovo que a rainha coloca, ela tem o esperma do zangão, então vai nascer uma outra abelha, que pode ser uma operária ou uma princesa. Por que princesa? Toda princesa é virgem. Depois que ela faz a cópula com o zangão, ela vira rainha. O que acontece com as princesas? Se existe uma rainha na colônia e só uma comanda, as princesas que nascem aqui, elas são colocadas para fora da colmeia. Se elas não saem, elas são mortas, são decapitadas. Porque a colônia entende que é o seguinte, não pode ter mais de alguém dominando. É raro, mas tem colônias que tem 2 até 3 rainhas. Mas é muito raro, são somente algumas espécies. Nessa aqui específica não, é apenas uma rainha. Então as princesas, assim como os zangões, são colocados para fora para procurarem outras colônias que precisam de princesa. Porque se uma rainha morre, ela vai precisar de uma outra rainha. Então ela precisa primeiro de uma princesa. Então a princesa que foi colocada para fora de uma caixa pode entrar aqui nessa outra caixa aqui, se não tem rainha, copular com o zangão e virar uma rainha. Então a princesa, depois que deixa de ser virgem, ela passa a ser uma rainha. Então aqui eu coloquei para vocês um pouco da história. Eu sei que o vídeo ficou longo. Quem se interessar, assista, porque eu acho que é informação que provavelmente vocês não tenham, só tem quem cria abelhas, quem cuida ou quem leu a respeito, né? Então esse vídeo tem o objetivo de levar essa informação para aqueles que têm interesse em conhecer como é que funcionam essas abelhas aqui. Por que essa abelha aqui é sem ferrão? Todas as abelhas brasileiras nativas do nosso país não possuem ferrão. São mais de 300 espécies delas. Essa aqui no caso é a Urussu nordestina.
tá? Aquela abelha que é famosa lá, e tem até aquela música que fala: saliva doce, doce igual mel de uruçu, linda morena, fruta de extemporâneas, caldo de cana caiana. Então essa música foi feita em homenagem a essa abelha fantástica, né? A Ivete Sangalo fez um programa outro dia na televisão apresentando o criatório dela, o meliponário, onde ela cria essa abelha aqui, uruçu. Outra diferença, por que meliponário? Né? Porque todo mundo que cria abelha sem ferrão, como é o meu caso, é chamado de meliponicultor, porque o nome dessa abelha aqui, a espécie dela, né, científica, são meliponas. Então, meliponas, eu sou um meliponicultor. Essa aqui, o nome científico dela é Melipona scutelaris, que é a uruçu nordestina. Cada uma delas tem um nome específico. A pessoa que cria abelhas com ferrão, e a abelha com ferrão veio de fora nos navios, né, que aportaram aqui no Brasil, ela é de origem africana, grande parte aqui no Brasil, ou europeia. Então toda abelha africana e europeia é chamada de apis, porque o nome científico dela é Apis mellifera. Então quem cria abelha com ferrão é apicultor. Quem cria abelha sem ferrão é meliponicultor. A abelha sem ferrão é melipona e a abelha com ferrão é Apis mellifera. Ok? Então essas são informações importantes. Então nenhuma abelha de origem brasileira, seja grande ou pequena, possui ferrão. Elas possuem agora esqueci o nome, né? As garrinhas dela na ponta, que é o que elas estão utilizando para roer a cera aqui, e colocando nas corbículas são as partes traseiras. Então a defesa dela é somente mordiscar. Então algumas espécies, quando se sente ameaçada, elas vão lá e vão te mordiscar. Essa aqui sabe que eu não sou ameaça nenhuma, elas convivem comigo diariamente, elas sabem que eu as alimento, elas sabem que eu cuido delas. Você vê que, ó, não se incomoda, eu estou aqui, coloco o meu dedo lá, tranquilo, elas me respeitam porque já existe uma interação. A natureza é sábia, a natureza sabe tudo aquilo que ela deve agredir ou não. E a natureza só agride aquilo quando houver uma agressão. Na verdade, ela não agride, ela se defende, né? Se não houver agressão, não tem por que haver uma defesa. Então ela sabe que, no meu caso aqui, eu não represento perigo nenhum para a colônia dela, não vou fazer mal nenhum, muito pelo contrário. Ela sabe que eu estou aqui fazendo parte desse ciclo delas aqui e ajudando elas a se manterem. Então elas me respeitam, assim como eu respeito elas e admiro demais. Gostaria que o ser humano aprendesse muito com esse insetinho aqui e soubesse viver em comunidade com harmonia, respeitando o que cada um faz e valorizando principalmente aquilo que cada um faz para a sua comunidade. Esse inseto aqui nos ensina muito. Por isso que eu quis fazer esse vídeo aqui, não somente para levar informação, mas também para que sirva de exemplo. Eu sou muito espiritualizado e eu gosto muito desse tipo de coisa. Eu acho que o homem sábio deveria imitar a natureza, porque a natureza está aqui há milhões e milhões de anos antes do homem, e ela mostra como é que é o ciclo natural, como é que a gente deveria viver e nós não vivemos. Nós vivemos realmente numa comunidade de egoísmo, de egocentrismo, onde cada um está preocupado. Eu não digo que são todos, existem raríssimas exceções, é lógico, mas em sua grande maioria na sociedade a gente percebe que é uma sociedade de consumo. Eu quero ter, eu quero mostrar que eu tenho para o outro que não tem, perceber que eu sou melhor do que ele. Isso esses insetos aqui não fazem, ninguém aqui é melhor que ninguém. Todas elas trabalham e cumprem a sua parte, a sua função nessa comunidade. Então só por isso elas têm o meu respeito. Eu gostaria muito de aprender e principalmente assimilar esses valores que esses insetinhos aqui nos ensinam. O homem se acha, né, fantástico, excepcional, eu sou o homem, eu sou a inteligência do planeta, mas eu peco nas coisas básicas, que é o quê? Viver em comunidade. Nós vivemos num planeta, então nós somos uma família planetária. Todos aqui são importantes, sem exceção. Só que eu me acostumei a comer, a ter moradia e ver pessoas no meu bairro morrendo de fome e eu não faço nada com relação a isso. Eu quero que apareça um salvador da pátria, alguém que venha e resolva o nosso problema. Quando eu poderia simplesmente fazer como essa abelhinha aqui, fazer a minha parte. Cada uma delas aqui faz a sua parte e toda a comunidade usufrui e tem benefício sobre isso. Por isso que a coisa funciona. Quando nós aprendemos a fazer isso também, o mundo vai ser diferente. A paz do mundo, eu aprendi isso faz há muito tempo. A paz do mundo começa na nossa paz interior. Se você está em guerra interior, o mundo vai estar em guerra. Então, desculpe o desabafo.
Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se você não gostou, se eu te agredi de alguma forma, é justo, deixe o seu dislike também. O meu objetivo é levar muita paz, muita luz e muita harmonia para todos com aquilo que eu faço no meu dia a dia e ensinamentos para aqueles que querem fazê-lo, seja de horta, seja de espiritualidade, seja de humanismo, né? Porque eu acho que é o que todos nós somos. Então espero mais uma vez ter ajudado. Se o fiz, por favor, peço o seu like. Se você não é inscrito no meu canal, por favor, peço que se inscreva e me dê a oportunidade de continuar compartilhando com vocês os meus conhecimentos e aquilo que for útil para vocês. Vocês, por favor, utilize de algum modo na sua vida. Se não foi útil, se eu o agredi de alguma forma, se eu o ofendi, peço desculpas, não era esse o meu objetivo. Ok? Muito obrigado a todos. Esse aqui é o Júnior e esse é mais um vídeo do nosso canal Orgânicos Urbanos.